Lançado em 4 de março de 2000 no Japão, o PlayStation 2 trazia tudo existente no PlayStation 1, só que ainda melhor e com vários aprimoramentos, como um memory card com 8 MB de capacidade, que para a época era algo surreal, e com isso era possível guardar muitos mais saves. Além disso, trazia um controle extremamente evoluído para a época, com até mesmo botões sensíveis à pressão, mas não acaba por aí. A Sony sempre pensou grande, então ela queria muito mais. E portanto trouxe um PlayStation 2 já com retrocompatibilidade. Para quem não sabe o que é isso, o PlayStation 2 já vinha com os jogos do PlayStation 1 disponível, tipo o que acontece hoje em dia com o PlayStation 5, que você pode jogar os jogos dos PlayStation passado nele. Isso sem falar do seu DVD player, que era capaz de rodar filmes em DVD, coisa que nos anos 2000 essa mídia era o sonho de todos, por causa da diferença de praticidade e qualidade comparada às fitas VHS. O PlayStation 2 também chegou junto com filmes grandiosos, que hoje são famosíssimos, como Matrix e Star Wars. Só que um DVD player era muito mais caro, e não tinha como a maioria das pessoas comprarem. Além disso, não existiam os serviços de streaming de hoje, então tudo isso ajudou o PlayStation 2 a vender e muito, já que ele era $100 mais barato que um DVD player normal, coisa que nos anos 2000 era uma diferença absurda, até hoje é. Capaz de rodar os jogos da atual geração, DVDs e lançado no primeiro ano do milênio, fez o PlayStation 2 seu videogame do milênio. A Sony tinha tomado a indústria de consoles de assalto, já não dava mais para competir, não tinha mais concorrência, e com isso as vendas do Dreamcast, do principal concorrente do PlayStation 2 na época, caíram drasticamente, e com isso a Sony vendeu somente no lançamento mais de 500 mil unidades do PlayStation 2. Isso prova que o PlayStation 2 já nasceu sendo lendário, não dava para competir, tanto que hoje não dá. Já não existia mais o que fazer. Portanto, em janeiro de 2001, a Sega anunciou a saída do mercado de consoles e passou a se dedicar à criação de jogos para outros consoles. E esses consoles eram o PlayStation 2 e outros consoles além da Nintendo, né? Então a Sega saiu da concorrência e passou a ser uma fabricante para essas próprias empresas grandiosas. Passou a trabalhar para sua própria concorrente. Que volta que o mundo deu, hein? Sobre as outras empresas de consoles, a Microsoft chegou com o Xbox em 15 de novembro de 2001 nos Estados Unidos. Antes do lançamento do Xbox, a Microsoft já havia publicado alguns títulos para o PC, como Flight Simulator e Age of Empires. No entanto, a empresa percebeu que precisava de um console de videogame para competir com a popularidade do PlayStation da Sony. Assim surgiu o primeiro Xbox, com 64 MB de RAM e 8 GB de armazenamento. O primeiro Xbox foi apresentado ao mundo por Bill Gates e o ator Dwayne Johnson, o famoso The Rock. O console vendeu mais de 1 milhão de unidades nas primeiras 3 semanas após o lançamento. Embora muitos desenvolvedores concordassem que o Xbox era mais poderoso que os concorrentes GameCube e PlayStation 2, poucos estúdios fora da Microsoft exploraram todo o seu potencial no total. O primeiro Xbox vendeu mais de 24 milhões de unidades em todo o mundo, colocando em segundo lugar naquela geração, atrás apenas do PlayStation 2. Uma pequena curiosidade: enquanto o primeiro Xbox vendeu mais de 24 milhões de unidades em todo o mundo, o PlayStation 2 vendeu 155 milhões de aparelhos. Uma surra desde sempre. Já a Nintendo, como eu vinha dito antes, chegou com o GameCube, abandonando os cartuchos e indo em direção às mídias digitais. Só que a Sony é uma das principais desenvolvedoras do DVDs, e ter um videogame somente com DVD significava dar dinheiro para a Sony. Só que, como sabemos, a Nintendo não gosta de pagar dinheiro a ninguém. Então acabou que a Nintendo criou sua própria mídia em parceria com a Panasonic. Era um DVD em miniatura com o armazenamento de apenas 1,5 GB. Só que isso era o suficiente para quase todos os jogos da Nintendo. Mas às vezes acabava que não era o suficiente. Então algumas empresas enviavam 2 DVDs ao invés de 1.
Os dois DVDs era para acomodar jogos maiores ou para incluir conteúdo extra, como demos, trailers ou bônus. Essa prática ficou muito comum no início do ciclo de vida do GameCube, quando os desenvolvedores estavam se adaptando ao novo formato de disco. Só que, como eu disse antigamente, o PlayStation 2 vendeu muito também porque ele tinha um DVD player, coisa que era muito importante para a época. Então a Nintendo chegou a lançar um videogame chamado Panasonic Q, que foi com a Nintendo com a parceria obviamente com a Panasonic, uma versão especial do GameCube com a capacidade de reproduzir DVDs, CDs de vídeo, CDs de áudio e várias outras coisas. O Panasonic Q foi lançado porque o original não tinha como reproduzir, ao contrário do PlayStation 2 e do Xbox, mas o Panasonic é oficialmente vendido apenas no Japão, mas uma versão modificada que produzia DVDs americanos também se tornou popular para importação. Além disso, o Panasonic que tinha outras melhorias como uma tela de informações retroiluminada, uma bandeja de disco frontal e outras coisas. Depois de explicar um pouco da história, chegamos na parte 2 desse vídeo, o que faz o PlayStation 2 ser tão bom. Com jogos lendários como Gold Raiden, Dragon Ball Z Budokai 3, Ghost Raiden, Guitar Hero, God of War, GTA San Andreas, Resident Evil 4 e vários outros, o PlayStation 2 ainda foi, para muitos, o primeiro contato com jogos e também o primeiro console deles, e isso acabou fazendo ele ser o preferido da galera. E existia também a tão famosa pirataria. Você podia ir numa feira ou até em qualquer loja de bairro e comprar 3 jogos por R$10, ou em uma lan house e gravar vários DVDs e sair de lá com sua própria biblioteca de jogos. Eu tenho um amigo que tem 2 pendrives com 128 GB cada, lotado de jogos, e o máximo que ele gerou foi 5 jogos. Tem vários que ele baixou e nem jogou, e aqui vai a frase dele, abre aspas, são tantos jogos no PlayStation 2 que se você parar para jogar cada um, você não consegue, fecha aspas. Isso sem falar da nostalgia do PlayStation 2. Eu tenho um PlayStation 1 aqui em casa e eu sinto mais vontade de jogar nele que no meu próprio PC Gamer. Sei que muitos não conseguem entender isso, mas a nostalgia e o apelo emocional que tem o PlayStation 1 faz com que seja para mim a melhor coisa que eu tenho aqui em casa, velho. E eu acho que isso acontece também com o PlayStation 2, é a mesma coisa. Imagina você ficar anos com o console e você mesmo consertar ele sempre que ele der problema, e sempre que você chega em casa ele está lá disposto para que você jogue e passe horas se divertindo. Eu acho que o principal motivo do PlayStation 2 ser tão bom é o fato dele ser único, e é isso que não temos hoje em dia. A atual geração de consoles não consegue passar esse sentimento para nós, tipo, seja Xbox ou PlayStation, não existe mais o sentimento de algo único. Os jogos parecem mais do mesmo. Em 3 anos de geração não temos jogos que usem 100% dos consoles atuais e nos façam pensar, nossa, esse jogo é de nova geração. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, o PlayStation 2 é algo extremamente prazeroso, prático e nostálgico. O PlayStation 2 é tão prático que você não precisa se preocupar com um sistema absurdo como o do PlayStation 5 e nem com conquistas e platinas, você só senta e joga. Outra coisa é que antigamente não existia tanta tecnologia, então até isso ajudou o PlayStation 2 a ser o que ele é. O PlayStation 2 é e sempre será um console lendário, para muitos o melhor de toda a história, com mais de 150 milhões de vendas. É disparadamente o console mais vendido de toda a história. E até hoje é o console do brasileiro. Você consegue encontrar, dependendo do lugar, um PlayStation 2 por 100 conto. E você ainda tem como ir em uma lan house e baixar seus próprios jogos em um DVD. E na situação que nós vivemos, onde videogame, computador, jogos e tudo mais é artigo de luxo, faz com que o PlayStation 2 permaneça mesmo mais de 20 anos depois, sendo o console do brasileiro. E é isso que faz ser o que ele é. Bom, eu acho que isso é tudo e até a próxima.